Boa tarde, pessoal. Eu já dei início aqui à gravação. Também dando boas-vindas a todos. A ideia da agenda de hoje é a gente apresentar as soluções do nosso catálogo de soluções AI First aqui do programa, que a gente está rodando para as squads piloto. Então, o invite aqui a gente estendeu para todos que fazem parte das squads piloto, porém o foco da agenda será no pilar de qualidade. Então, iremos apresentar as soluções que compõem hoje o nosso pilar de qualidade. São soluções que voltadas muito ali para o QA. Então, a gente tem soluções ali para automação de testes end-to-end, né, geração ali do TAC. Temos um agente que possui toda a documentação de qualidade aqui do banco, então ele serve muito ali como um suporte, é como se fosse de fato um QA ali, tirando dúvidas, acessos, configurações, métricas, tudo relacionado à qualidade. Temos Quick Comments que facilitam aqui a geração da descrição para abertura de bugs funcionais e de acessibilidade. E por fim, a gente também vai apresentar o agente Performance Foral que gera os scripts para a execução dos testes de performance na injetora, tá? A gente vai dividir aqui a agenda, eu e o Flavião, que o Flavião Antunes, que é o nosso QA Spec, que nos apoia aqui no programa. Eu vou apresentar algumas das soluções e depois também eu vou passar aqui para o Flavião para apresentar. E aí o Flavião também, né, se puder também nos apoiar aqui, conforme forem surgindo as dúvidas aqui, a gente vai esclarecendo, tá, pessoal? Então a gente deu início aqui à gravação, eu vou compartilhar minha tela e a gente passa aqui pelos agentes. A gente separou 1h30 de agenda justamente para poder tanto apresentar uma demo para cada uma das soluções e também para a gente tirar dúvidas, que a ideia aqui é que, finalizando essa etapa de apresentação das soluções, a gente entre numa etapa de experimentação dessas soluções. Então, a gente vai querer muito que cada um de vocês utilizem no seu respectivo pilar. Então, quem é de qualidade, QAs, vão estar experimentando as soluções que a gente vai apresentar hoje, e nos demais pilares que a gente for apresentar soluções, aí sim vai ser muito para cada papel aqui dentro das squads, tá? Então, fique à vontade para tirar dúvidas, né? Realmente, porque depois a gente vai ser um ponto focal aqui de apoio para vocês na experimentação e também a gente vai, além de acompanhar aqui o uso, a gente vai estar muito buscando feedbacks da experimentação, porque a ideia do programa, e acho que muito também do kickoff, né, da apresentação aqui do programa, é a gente olhar muito para o aprendizado. E um dos pontos aqui muito importantes e legais também é que a gente está muito acompanhando os feedbacks de vocês para ajustar e evoluir as soluções. Por mais que já sejam soluções escaladas, que utilizadas em diversas comunidades, a gente sempre está aqui atendendo e olhando e recebendo esses feedbacks para fazer algum ajuste e cada vez mais evoluir a solução para gerar mais valor, impactar em eficiência e realmente serem soluções que aceleram o processo, todo o ciclo aqui de desenvolvimento e de engenharia e de produtos também, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. É, beleza. Pessoal, eu vou fazer a demonstração aqui, uma parte no portal, mas fiquem tranquilos de usar, e acho que talvez faça até sentido mais para o pessoal utilizar na IDE, mas a demonstração ela serve tanto para quem for utilizar na IDE quanto no próprio portal. Acho que no portal ele é um pouquinho até mais simplificado para a gente apresentar, mas quando vocês forem utilizar na IDE, segue a mesma lógica, tá? O uso dos agentes aqui segue o mesmo fluxo. A gente vai começar aqui pelo que é automatizador 2.0, por conta que esse agente ele foi criado há um bom tempo, mas ele teve uma evolução recente, né, com muito ali com uma configuração mais voltada ali para principalmente os frameworks hoje que são utilizados de qualidade para o banco. Então a gente vai experimentar, a gente vai fazer uma demonstração aqui deste agente. Para utilização,
todos os agentes estão publicados em nível conta, os Quick Commands também, tá? Então tem duas soluções de qualidade que a gente vai apresentar que são Quick Commands, todos estão no nível conta. Então eu acessei aqui todo o portal, escolhi a opção de escolher um agente, estou na aba nível conta, então aqui eu tenho visão de acesso a todos os agentes publicados na conta Itaú. O agente em específico, ele é o QA automatizador. Então percebam que nós temos dois agentes QAs automatizadores, a versão oficial e a V2, tá? Essa anterior a gente está solicitando ali, a gente vai solicitar para o time responsável aqui pela gestão aqui da Stackspot AI no Itaú, né, o Arthur Spindle, para ele remover esse agente, uma vez que nós já evoluímos para uma V2 do mesmo agente, tá? O agente ele tem muito foco em gerar testes automatizados end-to-end de API mobile e web. Para a API ele gera um código em Java e também utilizando do REST Assured como framework. Para o web ele utiliza do Cypress e para mobile ele utiliza do Robot Framework com Appium sendo o framework ali para testar de fato essa interface mobile, tá? E aí alguns Rafael, pontos, pode falar? desculpa, tem alguma coisa relacionada a dados para QA, para qualidade, que você Temos, comentou? temos um agente de qualidade de dados que é o IODA. Só que a ideia aqui é a gente passar algo mais específico para a qualidade, que hoje que é o perfil de qualidade QA Engineer que o banco olha. Então, por isso que o agente de qualidade de dados ele está no pilar de dados. E a gente vai ter essa agenda na sexta-feira que a gente vai apresentar esse agente. Isso, mas para qualidade de código, esse QA, ele pode ajudar ou não? Qualidade de código, mas tu diz em revisão do código. Isso, ou até teste mesmo. Aí a gente vai, no pilar de dev, a gente vai ter os agentes ali para qualidade de código. A gente tem o testability, que inclusive é o agente aqui que o Flavião criou, que ele vai revisar a testabilidade do código, e nós temos os QC testes unitários, que são aqueles para geração do teste unitário. Esse em específico é para uma camada mais funcional, tá? Aqui a gente não está olhando caixa branca, a gente não está olhando código, a gente está olhando mais para negócio, testes no caso de cenários de testes de negócio. Ok, tá bom, obrigado. Boa. Aqui na pirâmide de testes mais ali, né, Vitorino? O nosso foco aqui, né? Vai Uma do camada. E unitário. perfeito, Tulio. Aqui a gente está olhando uma camada superior da pirâmide, aqui, ó, a camada end-to-end, que aqui a gente não está olhando para código, classe, né, função, controller, né, enfim, as classes ali que compõem a aplicação, a gente está olhando muito para o negócio, né? Então aqui a gente quer gerar testes automatizados end-to-end que garantam a regra de negócio, o comportamento, né? Então, os cenários de testes mapeados para uma história de usuário. Então, esse é o intuito aqui desse agente específico, mas nos outros pilares, pessoal, então, principalmente aqui quem é de qualidade, eu acho que faz muito sentido participar ali da agenda de desenvolvimento, porque a gente vai apresentar agentes e soluções para testes unitários, então uma camada base ali da pirâmide, que é a unidade. A gente vai apresentar e também a gente vai apresentar um agente que é bem bacana para avaliar quão testáveis são as classes, a testabilidade do código, inclusive ele ajuda na refatoração de código. Então, pensando em qualidade de código, caixa branca mesmo, aí a gente tem isso no pilar de desenvolvimento. Dados, aí tem uma agenda só para falar de agentes voltados para dados, que vai ser na sexta-feira aqui que né, com um dos specs nossos, que o Felipe Brani vai nos apoiar nessa agenda, tá? Então, hoje aqui é end-to-end, uma camada aqui mais funcional. E automatizado também. Boa. Gente, então aqui olhando para esse agente específico, aqui é o ponto importante, né? Então, beleza, a gente tem uma aplicação, vou pegar o exemplo aqui de uma aplicação back-end que já possui ali os seus endpoints, que já é uma aplicação que está rodando,
possui todos os seus comportamentos, né? Por exemplo, ele vai trazer uma lista ali de usuários, vai, enfim, vai fazer várias operações ali por meio dessa aplicação. Então, a gente já existe uma aplicação testável de maneira end-to-end, uma aplicação testável a nível de regra de negócio, onde a gente vai criar um projeto apartado aqui de testes automatizados para validar todos esses cenários de testes e assim evitar teste manual, que é caro, custoso, repetitivo e que pode mudar, uma vez que a gente vai depender de ação humana, para transformar isso em cenários automatizados que vão rodar no TAAC e vão estar ali acelerando a etapa de validação, a etapa de testes. E com isso também gerar o ID necessário para subir a GMUD e cobrir todas essas regras de negócio, caminhos felizes, alternativos, com testes end-to-end, os regressivos, né? Então aqui, pessoal, o ponto importante é que esse agente ele não cria o projeto do zero, ele não estrutura o projeto do zero. Por quê? Nós temos plugins, uma stack de testes no StackSpot EDP que já faz esse papel. Então, a ideia do que é automatizador V2 é para ele gerar testes para os cenários, para a interface, para os endpoints que nós queremos testar mediante a regra de negócio o comportamento. Porém, estruturar um projeto do zero, a gente já tem um plugin no EDP que já faz isso, que já acelera esse setup inicial de configuração. Pensando em mobile, já gera toda a parte de certificados, já configura todo o projeto para rodar usando ali um device farm, enfim. Então aqui a ideia é a gente usar o agente para gerar novos testes, né? Garantir ali, gerar testes para automatizados para a regra de negócio para garantir sinais de teste de uma história de usuário. Pode falar, Gabriel. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou QA aqui na comunidade e eu vejo que uma das grandes dores que a gente tem, principalmente para teste end-to-end, é em relação a serviços AWS. Por exemplo, jornadas em que eu não só consigo finalizar ela via endpoints de API. Às vezes eu preciso de uma interação ali com um bucket para buscar um dado, para realmente ter um teste mais rico, né? O agente automatizador ou algum outro agente que a gente vai comentar leva em conta mais essas tecnologias de AWS que saem ali da API REST. Boa, é um ótimo ponto. Esse agente em específico, ele olha muito ali para, como insumo para geração de teste, pegar o de API. Ele olha muito para a documentação da API, né? O OpenAPI ele vai gerar testes para testar aquele endpoint. Mas se você tem uma complexidade ali de, por exemplo, que nem você disse, né? Acessar um bucket S3 ou integração com alguma API específica que você vai precisar fazer uma virtualização, ele não está. Assim que eu acho que é uma dor grande, né? Mensageria em geral, né? Boa. Esse agente, ele não, pelo menos ainda na versão nesse atual estado, ele ainda não contempla essa parte de, né, de fila, SQS, testar, enfim, S3. Mas eu acho que aqui um ponto legal, inclusive, do programa AI First é a gente evoluir o agente para melhor atender diferentes cenários. Então, eu acho que a gente pode fazer aqui, ô Gabriel, experimentar esse agente, trazer esse feedback e a gente for evoluindo ele conforme os feedbacks que você trazer. Então, uma vez que você identificou, poxa, seria legal esse teu exemplo, né? Ele atender essa parte de AWS, a gente adapta isso no próprio agente e testamos, né? Experimentamos. Então, é assim que a gente, inclusive, vem fazendo com os demais agentes aqui do programa. E, boa. Então vamos fazer aqui uma demo deste agente. Ele tem alguns prompts sugeridos que nós podemos executar, né? Como você poderia me ajudar com a automação de teste? Como você poderia me ajudar a gerar testes automatizados? Eu acho que uma é de API, outra é web. Então, inclusive, você pode criar um projeto de testes automatizados. É até legal executar esse prompt, porque ele traz um pouco do que a gente comentou, de ele não ser indicado para criar um projeto do zero. Porém, o que é interessante é que ele
até diz aqui para nós, né? Eu posso ajudar a gerar scripts de automação de teste de API Web e Mobile e cenários de testes, mas a criação, estruturação e conversão inicial do projeto deve ser feita utilizando os plugins da stack de testes do StackSpot EDP, conforme a política do Itaú Unibanco. Então, inclusive, passa o link para nós. Então, se a gente clicar neste link informado, ele já nos direciona para a stack de testes do EDP. E aqui nós temos os starters de automação de testes, que vão ser o primeiro passo aqui para criar o seu próprio projeto de testes automatizados, tá? Então, aqui ele tem vários starters, deixa eu pegar aqui, para testes. Eu quero criar um projeto de teste de mutação, ou quero aqui end-to-end, performance, o mobile robot, ele tem para Cypress também. Enfim, ele tem várias stacks que foram criadas aqui ao longo do tempo pelos QAs, e estão concentradas aqui nessa stack de testes do EDP, tá? Então, para criar um projeto do zero, a gente indica muito usar o próprio EDP e usar o agente aqui, que é automatizador, para gerar os cenários e as classes de testes que de fato vão testar a jornada de produto. Ele traz alguns detalhes, então aqui para automação de API, ele pede, inclusive, né, para que a gente envie como insumo o Swagger OP API, então o JSON que contém essa documentação da API. Para testes web, ele pede o HTML da página ou classe, que possui os mapeamentos de elementos. E para automação mobile, ele pede aqui o XML do Apple Inspector com o mapeamento dos elementos da tela, tá? E ele também aqui gera cenários de testes. Então vamos para uma demo aqui para a API. A gente pode enviar essa documentação da API. Então eu vou enviar para ele a documentação de uma API de exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, Pet Store, que é uma API open source, então ela não é um exemplo aqui do banco em si, né? É uma API open source, e com ela a gente vai pedir para gere os testes automatizados de API para a API do Pet Store. Então, como a gente está passando um anexo aqui da documentação, mas vamos supor que a gente estivesse utilizando a IDE, eu poderia selecionar esse JSON e executar esse prompt. Ele vai conseguir ter todas as informações necessárias para testar essa API. Então, vamos ver o resultado que ele vai gerar. Então, beleza. A partir do princípio que o projeto ele já foi criado e setado inicialmente por meio do EDP, a gente consegue ter a estrutura e as classes necessárias para validar os endpoints dessa API. Só finalizar aqui. Ele está gerando as classes para testar cada um dos endpoints. Ok. Bom, vamos para o início aqui de toda a estruturação, todo o código gerado. O que que ele fez? Ele analisou essa API, essa documentação, então ele gerou aqui algumas entidades, as classes, modelos aqui que vão representar os objetos a serem testados. Então, a gente ele trabalha com o conceito de serialização e deserialização de objeto, que é o que o framework REST Assured faz. Então, você pode instanciar um objeto do tipo pet e passar isso no body do seu JSON para testar aquele endpoint, por exemplo, que você vai criar um pet. O próprio REST Assured ele transforma um objeto em JSON por meio de uma serialização. Então, com isso, a gente consegue estruturar o projeto para ter classes
entidade, modelos. Então ele criou uma para pet, criou uma para categoria, criou um para tag, criou uma para usuário, uma para pedido e criou as fábricas. Então esse agente ele também tem aqui um design pattern que é o Data Factory, onde ele gera toda a instância de objeto, onde vai, por exemplo, que ele vai instanciar um pet. Então ele vai setar toda a massa de dados para testar aquele cenário e uma fábrica, né? Então ele cria uma fábrica, ele instancia aqui o objeto e seta todos os atributos necessários para criar esse, né, esse patch, por exemplo, e ele ser usado na classe ali no teste que valida, por exemplo, a criação de um novo patch. Então ele vai retornar, uma vez chamado esse método aqui de criação de patch, ele vai retornar um patch populado. Aqui alguns pontos importantes, né? Caso a gente queira usar do próprio portal de massas, um faker aqui, uma framework para gerar massas aleatórias, é possível também, né? Ele só está aqui implementando a classe usando o Data Factory, mas ele, né, dá para a gente adaptar, por exemplo, de usar um próprio portal de massas ou uma geração automatizada aqui dessa massa de dados. Beleza, ele fez isso para cada uma das classes, cada uma dos objetos que a gente vai precisar para testar os endpoints. Ele criou uma classe base de API para testar esta API. Então, aqui tem um URL, por exemplo, que ele vai bater. E depois ele criou as classes de testes para os endpoints. Então, ele criou aqui uma de Patch API teste. Ele está usando aqui a notation de display name do JUnit 5, então ele traz aqui uma abordagem da sintaxe Gherkin, que é da metodologia BDD, e com isso fica uma nomenclatura mais clara aqui do teste, né? Dado que o patch válido, quando cadastrar, então deve retornar sucesso e os dados do patch. E aqui ele faz, usando o REST Assured, né? Ele faz a requisição e valida ali cada um dos atributos usando o Runcrest. Então, aqui um exemplinho de como esse teste é gerado. Aqui um ponto importante, pessoal, porque a gente sabe que a depender do projeto, a depender da squad, pode mudar esses padrões, tá? Pode ser que uma squad, por exemplo, não use o Runcrest para assertion de API e use um AssertJ, por exemplo. Então, a ideia aqui, e o que a gente tem, inclusive, uma das comunidades que a gente pilotou esse agente aqui no programa AI First, ele foi adaptado para o contexto daquela comunidade. Então, nada impede também de a gente entender, poxa, aqui na minha squad foge muito o padrão de construção de teste de API usando REST Assured, a gente pode também fazer um fork desse agente e aí adaptá-lo para a squad ali ou para a comunidade, tá? Então, é algo também que a gente acompanha aqui no programa, que não é para que o agente ele seja algo impeditivo. Uma vez que o contexto ele pode variar muito, os padrões, tecnologia, a gente também pode fazer esse fork, criar uma versão adaptada ali para as squads piloto, para a comunidade, tá? Mas, de qualquer forma, a gente aceita muito feedback aqui também para ir adaptando e ajustando, para ter um agente aqui que abranja o máximo de squads, mas em determinadas especificidades a gente pode fazer essa adaptação de criar uma versão customizada, tá? Mas aqui é um exemplo de como, por meio de um JSON, que é o Swagger API, que é a documentação da API, a gente consegue gerar aqui testes que vão contemplar todos os endpoints da nossa API. Então, ele acelera muito essa etapa de criar os automatizados do TAAC, justamente porque, como ele tem contexto da API, ele consegue gerar esses testes. Eu acho que um ponto importante que o Gabriel trouxe, que isso aqui é um exemplo talvez não tão complexo, porque não envolve integração com outras APIs, AWS, então a gente teria que talvez, a depender da complexidade, a gente poderia também ajustar aqui para esse agente também atender integrações externas, é algo mais com uma complexidade um pouco maior, virtualização de API, por aí vai, tá? Mas a ideia aqui é mostrar um agente que acelera essa etapa que
é automatizar testes, e uma vez que você automatiza o cenário de teste da história de usuário, você reduz muito tempo ali de validação de testes, porque o teste manual ele é muito mais custoso, né? E você ter isso automatizado acelera muito aqui o time to market, então reduz bastante também o lead time, principalmente por conta da etapa de testes, que é acelerada com automação, tá? Gente, este agente, pelo menos para a parte de API seria isso. Eu queria só mostrar aqui agora um exemplinho para mobile. Eu vou selecionar o mesmo agente numa outra aba e eu vou enviar agora um XML do Apple Inspector. O Apple Inspector é uma ferramenta que utilizamos para pegarmos os elementos da interface da mobile. Então, por exemplo, a gente abriu o Super App, a gente quer saber qual que são os identificadores de cada elemento que compõe aquela interface. Botão, é, é, por exemplo, cards. A gente quer ali usar um switch button, a gente quer usar um drag and drop. Como que a gente mapeia esse elemento para que a automação ela consiga clicar, interagir com o elemento de tela? Para isso, a gente tem os identificadores, que são os IDs, que no caso do iOS é o Accessibility ID, por exemplo, para quem automatiza e constrói aplicações web, a gente tem os DataSci, por exemplo, que o pessoal usa para SAP, são identificadores únicos voltados para automação de testes, e com isso, com esses elementos mapeados, a gente consegue que a automação, aqui o framework, ele consiga interagir com os elementos, tá? Então a gente vai enviar um XML exportado do Apple Inspector, então ele analisou uma interface, gerou esse mapeamento, e a gente vai passar isso para o agente. Então, com base nos elementos mapeados da interface, gere os testes automatizados E2E, que é end-to-end mobile. Vamos deixar assim. Vamos enviar. E beleza. Aí um ponto aqui importante, que vai gerar aqui o código, é uma demo, tá? É para uma tela de exemplo aqui de cadastro de produto, mas o ponto interessante é isso aqui, ó. Ele criou uma classe de mapeamento desses elementos, mas o mapeamento ele conseguiu identificar que os IDs, os Accessibility IDs dessa interface, ela possui aqui um Product Name Field, Product Description Field, ou seja, ele conseguiu identificar quais são os elementos que ele vai interagir, e com isso ele vai ter a capacidade, vai conseguir clicar, enfim, preencher um input text por conta de os IDs eles terem sido mapeados, tá? Então, normalmente esse é o trabalho, quando a gente faz isso manualmente, era ter que abrir o App Inspector e analisar quais são os elementos da tela para daí sim criar o código com base nesses mapeamentos. Aqui a gente só tem o trabalho aqui de exportar esse mapeamento de IDs. Se a gente tem isso até de forma antecipada, melhor ainda. Aí a gente consegue, com isso, criar o script de teste para interagir com essa interface e validar um cenário de regra de negócio como se fosse um usuário real, mesmo interagindo com aquela interface, tá? Neste caso, ele vai preencher o formulário e cadastrar um produto. Então, ele tem aqui os passos, né, que ele faz, executa isso, e tem a classe aqui, de fato, que ele executa esse teste. Então, ele tem aqui o resource, onde que vai estar o mapeamento aqui dos elementos de tela, os passos que ele vai executar, abrir o aplicativo, fechar o aplicativo. Enfim, aí ele vai executar o preencher o nome do produto, preencher a descrição com os valores, clicar em enviar e pegar uma print ali da execução desse teste. Ele criou alguns testes aqui para cadastrar produto válido, com nome vazio, com preço inválido. Então, 3 cenários ele mapeou, um de caminho feliz e 2 alternativos, tá? Então, isso o agente gera, que é
script, o teste automatizado com base numa descrição ali, no caso, com base nos indicadores de tela. Além disso, vou abrir mais uma nova aba para o mesmo agente, ele também gera para o web usando o Cypress. Hoje ele só está atendendo o Cypress, ele ainda não tem a parte de Playwright, eu sei que algumas squads utilizam Playwright para web, mas nesse caso a gente pode passar o HTML ali da nossa interface, ou simplesmente, né, no caso, simplesmente aqui a gente vai passar a própria classe HTML. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, cadastro de produto, e vou enviar essa classe para... Deixa eu ver onde é que está essa classe. Achei. Product. Ok. Então, eu vou enviar para ele um arquivo HTML que possui esses componentes, e esses componentes possuem os identificadores. Então, só para exemplificar, né, o que é um identificador, só vou compartilhar minha tela inteira aqui, pessoal, que eu estou compartilhando só o navegador rapidamente. Beleza. Então, eu vou enviar esse arquivo para ele, que é um HTML, e ele possui esse componente que vai ter o ID e vai ter um outro identificador aqui que é o DataSci. Então, esse DataSci vai ser muito importante. Poderia ser o ID também? Poderia, mas nesse caso ele tem um identificador único para automação de teste. Isso evita que uma alteração futura que possa quebrar a automação, e ele vai conseguir mapear esse elemento e, com isso, testar esse elemento, tá? No caso, executar o passo ali para preencher o elemento e aí executar o teste, o cenário de teste completo. Então, enviamos isso para o agente. A gente vai falar, gere os testes automatizados E2E web para a tela de cadastro de produto. Ok, então ele gerou isso, ele gerou uma classe JSON aqui que fica na pastinha Fixtures para centralizar o, os dados aqui, né, a massa de dados que vai ser usada nos testes. Então, ele tem aqui o produto válido, o produto sem nome e o produto com preço inválido. Ele criou custom commands aqui, então ele usa esse conceito aqui estrutural de testes Cypress, que é o App Actions, e ele utiliza de custom commands para cada passo que ele vai executar. Então, um para preencher o nome do produto, um para preencher o preço, um para a descrição e um para clicar no confirmar e um para clicar no cancelar. Ele recebe por parâmetro, no caso do nome do produto, ele recebe o próprio nome do produto e com isso ele vai preencher esse nome. E o mesmo vale para os demais métodos que ele centralizou e comandos customizados aqui do próprio Cypress. E aí, por fim, ele gera a classe de testes que ele vai ter e vai testar e validar esses cenários. Então, ele tem aqui, ó, deve cadastrar um produto com sucesso. Ele vai ler a massa de dados, que é o cadastro de produto, e com isso ele vai preencher aqui o nome, preço, descrição e clicar no confirmar. E a validação é uma mensagem de que o produto foi cadastrado com sucesso, que deve estar visível. Ele executa um passo de caminho, um teste de caminho alternativo que valida o cenário de um produto sem nome, e neste caso vai aparecer uma mensagem que o nome do produto é obrigatório. E ele também valida outra para o preço negativo, e deve uma para limpar o formulário ou clicar em cancelar,
E esses são os testes que ele mapeou e criou, né, o script de automação desses cenários, tá? Então, hoje o agente ele contempla essas três frentes, web, mobile e API, mas, pessoal, aqui é muito também aberto para a gente evoluir também a solução com base em feedbacks ou ajustar ali, adaptar uma versão, criar uma versão adaptada para as squads, tá? Mas acho que o valor maior aqui que a gente vai ter na experimentação é o quanto que a gente consegue acelerar a etapa de testes no fluxo aqui da jornada de desenvolvimento, né, do banco, onde a gente tem etapa de testes, com o uso de um agente que ele automatiza esses testes. Então, a gente reduz teste manual, a gente automatiza, a gente tem mais testes executando no TAC, então uma garantia maior de segurança para subir uma GMUD, e a gente, né, tem a nossa expectativa também é conseguir refletir isso numa redução de cycle time aqui de qualidade, tá? Mas é isso, pessoal. Tem mais duas soluções, outras soluções que eu quero mostrar, para depois passar para o Flávio, mas fique à vontade aqui se tiver alguma pergunta em relação a gente. Então, beleza, então a gente vai para a próxima. Eu vou passar pelos Quick Commands, que são um pouquinho mais rápidos aqui para a gente apresentar, depois a gente vai para Performance Foral, tá? Os Quick Commands, deixa eu abrir aqui para nós. Antes de subir esse export, eu quero abrir o exemplos de bug, só para a gente usar de modelo, descrição de bug. Esse export está um pouquinho lenta no IDE hoje. Pois é. Vou fechar aqui o meu VS Code, que até minha máquina tá lenta também. Mas dá para, se quiser, pode apresentar no próprio No... browser mesmo, se estiver muito lento, porque eu acho que é uma coisa geral mesmo, né? Uhum. Vou tentar abrir novamente, se não der certo, a gente apresenta no browser. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal, até para não tomar muito do tempo aqui do time. Acho que vai. Vamos ver se esse loading tá boa. Deixa eu ir carregando aí, porque é só o primeiro load, pelo menos o que deu problema aqui no meu, é só o primeiro load para carregar, depois ele funciona normal. Uhum. Eu vou deixar ali. Enquanto isso, vamos rodar aqui no navegador. Esse aqui é um Quick Commerce, tá, pessoal? Então, quem quiser também tiver interesse, poxa, o que que esse Quick Commerce faz? Como que ele foi construído? Tanto para o agente que é automatizador, quanto para tudo que a gente vai apresentar de soluções estão publicados em nível conta. Então, no caso desse Quick Commerce que a gente vai executar, ele é o criar bug funcional e o criar bug acessibilidade. Ele é um quick comment que o input data dele, a entrada de dados, é uma breve descrição do problema e com isso ele vai gerar uma descrição aqui de uma abertura de bug para a gente, tanto para acelerar a etapa que é registrar o bug de uma história funcional. Então, por exemplo, poxa, estou testando uma história de usuário e identifiquei um bug.
a gente precisa abrir uma subtarefa, né, uma subtask, que é um subbug. Então, quando a gente for abrir esse subbug, a gente tem todo o trabalho que é preencher o banco, os detalhes, qual que é o problema, o que aconteceu, como simular, o passo a passo, versão, print, vídeo, enfim. É algo dificultador, mas a gente pode acelerar isso com esse Quick Comment. Então, deixa eu ver se ele carregou. Ó, carregou, beleza. Vamos testar aqui no próprio, usar ele no próprio, na própria IDE. Então, eu vou vir aqui, a gente tem duas formas de executar o Quick Comment na IDE. A gente pode clicar, a gente pode digitar no próprio prompt aqui, barra. Ele vai carregar Quick Comments. Então, eu vou digitar aqui, criar bug. Ele vai nos trazer aqui, ó, criar bug acessibilidade, criar bug funcional. Então vamos executar o criar bug funcional. Selecionei o meu texto aqui, que tem um detalhamento básico aqui do que é esse bug, do que se trata esse bug, de onde que ocorre, como que ocorreu. Ele vai transformar isso num detalhamento que vai facilitar muito essa abertura. O ponto interessante também, por que vale a pena a gente usar uma solução dessa no fluxo de abertura de registro de subbug, seja de acessibilidade funcional? É porque às vezes também, a depender da forma que a gente escreve esse detalhamento, pode também causar uma certa, né, dificultar a interpretação por parte do desenvolvedor. Então, se o desenvolvedor for ler essa descrição e depois tentar simular para corrigir, é bem importante deixar bem claro do que se trata, como simular, qual que é a correção esperada, a versão que isso acontece, ambiente. Então, o Quick Comment, ele tem esse propósito, tá? De gerar uma descrição facilitada para deixar tanto padronizado quanto melhorar aqui a clareza da descrição da abertura do subbug, tá? Então, ele gera aqui uma descrição mínima que eu informei. Ele gerou aqui, ó, subbug funcional 1, título, descrição, passo a passo, resultado obtido, resultado esperado, plataforma, versão, ambiente. Então, ele é um certo facilitador para gerar esse detalhamento padronizado e melhorar a qualidade da descrição dos bugs abertos na Squad, tá, pessoal? O mesmo vale para acessibilidade. Então, por exemplo, identifiquei um bug de acessibilidade, gostaria de usar de uma solução AI para gerar uma descrição padronizada. Vou executar aqui com vocês o criar bug acessibilidade. Então, venho aqui, executo ele, selecionei o texto. Ponto importante é sempre selecionar o texto ali dessa descrição, porque aí ele vai enviar como input o input data, né? O input de entrada ali para o Quick Comment conseguir transformar isso naquele padrão, naquele layout, template ali que ele gera, tá? Então vamos executá-lo. E tá aqui. Ele gerou também um bug de acessibilidade para a gente abrir como um subitem de trabalho ali, né? Um subbug. E aí ele também gera todo esse detalhamento. Subbug de acessibilidade, sugestão de criticidade alta, tipo de defeito, feedback, título. Então ele coloca aquele título de acessibilidade de iOS que facilita essa organização. Ele traz um ponto de atenção aqui de alterar o fluxo de trabalho desse subbug para executado para sinalizar que a equipe de acessibilidade pode realizar o reteste, tá? Então, aqui algo que a gente precisa sempre tomar bastante cuidado, né? E sempre acompanhar o processo ali dos itens de trabalho, seja história, seja subitem, muito para isso aparecer no board ali do time de acessibilidade, tá? Descrição, comportamento esperado, diretriz da WCAG infringida, que ele disse que foi a 4.1.3, mensagem de status, double A aqui, AA. Para simular, então ele traz o passo a passo de simulação, sugestão de correção e dica para o desenvolvedor, que acho muito legal isso aqui, tá, pessoal? Porque também faz parte de uma solução AI First aqui do catálogo.
Desenvolvedor, melhore a acessibilidade do seu código com o Quick Comedy WCAG Code Reviewer AI da Stackspot AI, tá? Então, essa solução a gente apresenta no pilar de Dev, mas ela também está disponível para ser configurada na pipeline. Então, o WCAG Code Reviewer, a gente pode executar o Quick Comedy apartado, que nem a gente fez agora para gerar a descrição da abertura de bug, mas nós podemos também configurar o WCAG Code Reviewer, que é o iAcessível, lá no UPipes por meio do autosserviço. Então, a configuração lá do autosserviço, ela permite isso. Então, a gente vai apresentar, né, quando no pilar de desenvolvimento, ele te apresenta essa solução também. Mas aqui uma dica bem bacana também que facilita melhorar a qualidade da acessibilidade, né? Evitar bug de acessibilidade, porque tanto bug funcional quanto bug de acessibilidade, ele impacta no lead time da história, então a gente vai aumentar o tempo de entrega da nossa história por conta de a gente ter que corrigir o bug, retestar. E uma vez que a gente antecipa esse tipo de situação, acelera bastante, reduz lead time e aumenta ali a vazão da squad, tá? Então, isso aqui era o Quick Comment. Aí, pessoal, aí falta só mais um aqui para fechar minha parte, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida aqui, algum ponto também, fica à vontade, tá? Beleza, eu vou abrir o Pet Store. Mas a gente pode fazer no próprio navegador aqui, que é o seguinte agente que nós vamos experimentar, que a gente vai demonstrar agora, que é o do Performance for All. Então, sempre que a gente acessa o uQuali, deixa eu fazer aqui o passo a passo com vocês, porque se a gente acessar o uQuali, que é um centralizador de soluções de qualidade aqui do Itaú, a gente tem a injetora para execução de testes de performance. Então, na injetora, nós temos aqui, ó, teste de performance, importar e executar script na injetora e consultar e executar scripts na injetora. Se a gente for em executar script, ele tem aqui, ó, importe o seu arquivo zip para carregar detalhes do teste. Então, se a gente já possuir ali o detalhamento ali, né, a massa, enfim, ter o script já criado, a gente consegue importá-lo, mas também podemos criá-lo com o Stackspot AI. Então, se a gente clicar aqui nessa label aqui do Stackspot AI, ele já nos direciona para o Performance for All. Então, o Performance for All é o agente aqui que nós iremos apresentar. Ele tem alguns prompts sugeridos. Então, como executa o teste na injetora, como a documentação do Performance for All, criar script para Performance for All, como eu configuro o meu teste na pipeline. Então ele tem aqui, inclusive ele vai nos dizer o que ele precisa para gerar esse script. E aí ele fala, ó, colhe o Swagger da API que deseja gerar o script JMX para performance foral. Então vamos fazer o seguinte, vamos enviar o nosso JSON Swagger Open API dessa API open source aqui do Pet Store e vamos pedir para o performance foral gere o script de teste de performance para a API do Pet Store.
Ele vai testar todos os endpoints da API, por isso que o arquivo está ficando extenso. Oi, Rafael, tudo bem? Opa! Ó, Aproveitar que tá rodando, te perguntar uma coisinha. Eu tô vendo que, nossa, ele tá rodando, tá gerando realmente um código aí até extenso, né? E uma coisa que eu percebi quando eu pedia ao fazer alguns comandos aqui com o StackSpot é que, dependendo do volume de dados que eu coloco ou que ele vai ter que gerar e tudo, eu percebia que ele tinha uma certa limitação, sabe? Tipo, ele ou errava algumas coisas, ou geralmente errava, né? Fazia algumas respostas um pouco erradas e tal. E, assim, por experiência que eu já usei, assim, fora, antes do banco e tal, usando o GPT pago, né? A versão Plus ali do GPT que eles oferecem, eu percebia que ele tinha mais assertividade, sabe? Conseguia fazer algumas coisas mais complexas. Aí eu fiquei me questionando um pouco se a capacidade de processamento que é disponibilizada para o StackSpot tem uma certa limitação, sabe? Tipo, porque não sei se eu percebi, tive essa impressão um pouco, sabe, do StackSpot estar errando um pouco quando eu peço algumas coisas um pouco mais complexas. Aí geralmente eu quebrava, que é o certo também, quebrava um pouco mais e pedia. Mas o que eu estou dizendo é que realmente com o GPT, né, Plus eu conseguia pedir, fazia pedidos parecidos com esse e ele conseguia me responder melhor, sabe? boa. Uma coisa que pode influenciar nesse resultado na Stackspot AI, porque a Stackspot AI, ela orquestra modelos, né? Então a gente pode escolher qual modelo que a gente quer utilizar no nosso agente. Isso vai interferir bastante no resultado, porque a depender do modelo, ele pode ter uma capacidade de raciocínio um pouco mais elevada e capacidade de processamento de tokens Sim. superior. Então, talvez, aí eu não sei exatamente com qual modelo você validou, mas eu só vou mostrar que a gente pode selecionar o modelo, né? Então, nesse caso aqui, esse agente, ele está usando o GPT 4.1, mas a gente tem uma série de modelos que a gente pode configurar que pode influenciar diretamente nesse resultado, tá? Uhum. Inclusive, a depender do modelo, essa capacidade realmente ela vai ser o maior ou menor, mas essa perda natural, né, que a gente tem a depender do tamanho, o volume de dados que a gente envia, ela pode acontecer porque é muito da limitação do próprio modelo. Conforme os modelos vão evoluindo, o próprio GPT-5 ele tem uma capacidade de processamento de input de tokens e output de tokens bem superior, inclusive, do que o 4.1. Então, isso, além de aumentar a capacidade de processamento de dados, ela também reduz o loss in the middle, né, que é essa perda que nós temos ali a depender do tamanho do volume. Mas eu acho que aqui, eu acho que vale muito aqui experimentar exatamente qual que é esse modelo que você testou e ver se com outro, por exemplo, ele pode ter um resultado mais interessante, tá? Até Ó. comparar com essa versão paga ali, eu não sei exatamente qual o modelo da versão paga do GPT, mas talvez isso possa até te dar Uhum. É, uma clareza. eu vou fazer o seguinte, para trazer algo mais prático e concreto aqui, a versão do GPT que eu usava, na verdade, fora, e ainda tenho, na verdade, contratado, obviamente, que eu não uso para coisas do banco, mas é aquele de $20 mesmo, né, o GPT, o chat GPT Plus ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo prompt, né, de algo meio genérico que não tenha relação com o banco e tal, e vou pedir para ele fazer, e aí eu peço também para o mesmo modelo aqui pelo StackSpot, para ver um pouco da diferença de capacidade, porque eu fiquei de verdade com isso um pouco na cabeça, suspeitando de que o modelo, se eu não me engano, era igual, tá? Que eu não vou conseguir te confirmar aqui agora, mas acho que eu peguei o mesmo modelo que estava sendo usado. Mas o que eu fiquei suspeitando um pouco de quanto de processamento que está sendo liberado, sabe? Pelo Aham. banco mesmo. Então, não sei se isso interfere, mas enfim, eu vou fazer esse teste mais concreto, tá? Para trazer para vocês. Assim, realmente um troubleshoot assim, um, um benchmark, na verdade, né? Mais ou menos de mesmo prompt para ver como é que se tem alguma diferença mesmo, se ele erra menos, beleza? Boa. Não, combinado, show Mas valeu. demais. Mas brigadão aí. Valeu. Parou o script Boa. aí, eu tô falando aqui ainda. Falou. Não, tá tranquilo. Deixa eu só pegar aqui. Se eu.
que acho que como eu executei aqui na janela de agentes, eu não sei se ele vai manter. Performance Farol. Ah, tá aqui. Ele gerou, então realmente gerou um script de 899 linhas. Aí ele trouxe alguns pontos importantes aqui, né? Que para a execução aqui do script, a gente vai precisar informar aqui o client ID, client secrets, variáveis e massas de dados conforme o ambiente, tá? Mas ele gerou todo o script para validar a performance, fazer o teste de performance para todos os endpoints dessa API, a gente precisaria só agora importar e executar aqui na injetora, tá? Então esse agente ele acelera bastante essa parte do teste de performance porque ele gera o script para nós. Mas, gente, era isso da minha parte, tá? Agora o Flavião vai apresentar aqui o Quality IA, mas se tiver alguma dúvida, algum ponto aqui que quiser contribuir, fica à vontade. Beleza, então é isso. Vai lá, Flavião. Vou tirar a tela aqui. Aparecendo. Dá um toque. Tá vendo? Beleza. Vou mostrar aqui o agente, que é o Quality A, e praticamente o que ele é. Ele centraliza toda a parte de documentação focada para qualidade de software do Itaú em um agente que a gente consegue consultar tudo que a gente precisa nele. E o bom desse agente é que ele tem uma atualização automática. Toda semana roda um script que ele pega todas as documentações do banco e sobe com base de conhecimento. Então, todas as informações que estão lá estão sempre atualizadas. Para utilizar esse agente, o que a gente precisa? Ou no chat ou na IDE, a gente seleciona aqui a parte de agentes, né? Em nível account. O meu já está aqui em favoritos, né? A gente pesquisa aqui. Digital Quality A, especialista em qualidade de Itaú. Selecionou ele. Ele já vai carregar aqui com algumas informações do que ele faz, né? A gente pode até perguntar para ele, ó, o que você faz? Ele já te traz uma listinha aí de todas as informações que ele tem. Traz um monte de coisa aqui. Tá muito pequeno para vocês lerem ou tá bom? Precisa aumentar um pouco a tela? Como que tá? Pra mim tá bom, Flávio. Tá Tá ótimo. bom. Então, beleza. Para mim tá pequenininho, tô usando a tela do Note. Vamos lá. Então, o que ele tem aqui? Ele tem toda a documentação sobre TAAC, teste mobile, performance for all. Então, se quiser perguntar alguma coisa referente ao Quick Comment anterior ou qualquer coisa do performance for all, ele tem aqui. Ele tem a documentação do UKs completa, Qualifier, acessibilidade, Sonar, tem tudo aqui. Ó. Gestão de mudanças, qualquer tipo de dúvida. São incidentes, vulnerabilidade, planejamento de estratégia de qualidade e algumas atividades. Então, se eu chegar aqui, para que isso vai me trazer para o dia a dia, assim? O que vai me agregar? Às vezes a gente tem dúvida para o teste do TAAC ou o teste do Hopper, né? Então, aqui ele tira dúvida, ó. Qual a diferença do TAAC e do Hopper? Ele já faz a comparação das duas documentações e te explica certinho qual que é o foco de cada um, para você não se confundir aí na hora de você utilizar os testes. O pessoal confunde muito isso aqui por causa do TAAC faz testes. O TAAC não faz testes, ele executa testes, né? Executa testes automatizados. O Hopper já é focado para teste manual e acessibilidade. Então, aqui ele trouxe certinho a descrição, o propósito de cada um. TAAC solução permite execução de testes automatizados dentro da pipeline. Já o do Hopper, ferramenta voltada para testes manuais e acessibilidade. Documentação, tudo mais. Então, a gente consegue, em vez de ficar pegando documentações, procurando coisas dentro da documentação e perdendo tempo, né, olhando todos os itens lá para fazer um comparativo, aqui ele já vai direto ao ponto, já te resume e já te informa. Outra coisa que a gente consegue utilizar, que ele tá dando um resuminho até melhor ainda, que lê tudo que tem lá em cima, ele já te dá o lado a lado aqui, ó, já te passa tudo. Outra coisa legal que dá para utilizar ele, eu vou pegar aqui no IDE, eu acho que fica mais fácil de ver.
que nem ideia, eu tenho um projetinho aqui e eu tenho meu test spec do TAAC. Eu quero saber se tá certo o meu test spec aqui, né? Então eu vou lá, seleciono o agente. Deixa eu clicar aqui para os favoritos. Cadê? Quality aqui embaixo. Aplica. Seleciono aqui meu arquivo aqui do TAAC, que executa o MOL. Verifique se as configurações de execução do TAAC estão ok. E dê uma sugestão de melhoria. Vai. Ele vai pegar meu code build aqui do TAAC, que ele utiliza lá para executar na AWS, vai ler, vai verificar com a documentação do TAAC se está tudo certinho. Se tiver alguma coisa faltando, ele vai sugerir algum tipo de melhoria. Vamos ver se ele vai passar aqui para a gente. Ele já trouxe aqui a documentação para o prompt. Beleza. Vou esperar ele terminar de processar. Trouxe coisa para caramba. O que tem aqui? Ele executou, revisou meu test spec, observou que as informações estão bem estruturadas, cobre os requisitos essenciais para a execução do teste no ambiente de Itaú, tem algumas sugestões de melhoria. Ele pegou para otimizar e garantir a manutenção do arquivo. Separação do processo de certificado, ele deu uma já sugestão de ajuste aqui, né? Aqui ele está já meio que separado. Execução dos testes. Tem uma linha comentada aqui, ó. Ele já reclamou tá comentado para tirar. Tem um exemplo aqui. Artefatos, bloco de artefatos, verificar se a pasta target está realmente sendo utilizada e armazenando os resultados. Ele dá aqui uma sugestão aqui para eu alterar. O cache, verificar se o caminho está certo. Está otimizado, tal, execução, está tudo certinho. Base Directory também pede para dar uma olhadinha para ver se está certo. Já dá uma sugestão aqui também, no report. E olhou todo o arquivo. Ó. Execução e no final ele dá uma consideração final. Test specs está funcional, mas a melhoria acima pode ajudar a torná-lo mais organizado. Então isso aqui é legal, se é a primeira vez que você configura, ou se está executando muito devagar, tem alguma coisa ali na hora de carregar as máquinas, ele consegue te dar algumas sugestões. Outra coisa que ele consegue ajudar também, arquivo do UPipes. Você pode dar uma validada nele. Isso aqui é um projeto de teste, né? Não tem praticamente nada aqui ainda. A gente consegue validar. Ó. Verifique, arquivo, sugestão de melhoria. Ele vai fazer o mesmo processo. Vai pegar tudo que está no meu UPipes, vai bater com a documentação. Se tiver alguma coisa atualizada lá, ele já vai trazer como sugestão para alguma melhoria que eu tenho que fazer aqui. Isso é bom também, se tiver alguma coisa quebrando lá na esteira, dá para fazer esse bate aqui junto com a documentação, sem precisar ficar lendo a documentação inteira ali, né? do UPipes ou do TAAC. Aqui, ó, ele me trouxe. Revisou o arquivo, observou que as configurações estão simples e funcionais e sempre tem melhorias que ele traz, né? Configuração com AWS, configurações do TAAC. Está falando do fail error que tem configurado aqui, ó, só em um, não está no outro. Não tem a parte dos regressivos aqui, né? Tem uma opção que você consegue configurar dos testes e integrações que estão aqui e tem mais uma pastinha que é o regressivo. Já dá a sugestão aqui para incluir um regressivo aqui no repositório. Tipo de máquina também, ó, que a gente consegue configurar o que está utilizando. Então ele fala, ó, adequado para tarefas mais pesadas. É importante verificar o uso tal, talvez utilizar uma menor, medium. Te dá uns toques aí para configurar melhor a execução. O arquivo, ó, legibilidade também ele olha, né? Está tudo certinho.
deu uma sugestão de melhoria, já construiu alguma coisa aqui, ó. E uma escrita padrão aqui para o trecho do TAAC. Então, ele já coloca aqui para os dois. Como ele tem toda a documentação do UPipes também, você não precisa verificar somente TAAC, você consegue verificar todos os itens lá que você tem na sua UPipes. Esse arquivo do UPipes está como documento de qualidade porque são informações que o TAAC utiliza UPipes. Vários itens de qualidade utilizam UPipes. Se a gente não colocasse essa documentação, na hora que a IA fosse gerar alguma configuração, ia faltar algum lado aqui e ia ficar confusa a informação. A gente achou melhor colocar também toda a documentação do UPipes, porque as duas se conversam e quanto mais informação, melhor aqui para ele dar uma resposta mais precisa. Então aqui ele trouxe, esse aqui é exemplo que você consegue utilizar nos repositórios. Outro exemplo também, se a gente tem dúvidas como executa um teste no Hopper, às vezes a gente fica muito tempo sem utilizar o teste manual, precisa executar. Escreva passo, claro, são testes no Hopper. Às vezes na documentação fica meio confuso a forma que a pessoa escreve. Não tem um passo a passo detalhado, aí ele se pede para montar um passo a passo, ele vai te dar. Se tiver muito complexo, você vai sugerindo as complexibilidades aqui no prompt junto com a IA. Então, aqui te tem um passo a passo aqui do Hopper. Acessar a plataforma, já te dá o link da Audio Quality, então você não precisa nem pesquisar os links, ele já te dá tudo na mão aqui. Passa login, ó, bem passo a passo, bem detalhado mesmo. Clique em modelagem de testes, após a modelar os cenários, vai para a aba do plano de execução, crie novo plano, então, vai passando tudo aqui, ó. Até chegar no ID da Gmood, ó. Serve sinal, localiza a Gmood, ele vai além da execução do teste, foi até a Gmood aqui. Coloca o ID do UQuali que ele gerou lá na Gmood e salva a Gmood. Então, essas são algumas coisinhas que dá para fazer com esse agente que tem as documentações. Ele facilita muito aí a localização de link, alguma dúvida em qualquer tipo de ferramenta que a gente está utilizando de qualidade dentro do banco, e dá para também validar alguns arquivos aí que a gente tem nos projetos. Beleza? É bem simplesinho aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida. Ou algum exemplo que queira a gente executa aqui junto também, a gente pode fazer. Pode falar aí. Boa tarde, Flávio. Eu fiquei com uma curiosidade mais em relação ao script que você falou que roda toda semana para atualizar as documentações. Uhum. Você passa uma lista de URLs, ele faz a varredura. Como que ele vai compactando, porque os knowledge sources têm limite, né, tudo mais. Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei, eu vou colocar esse item aqui no catálogo do AI First, como na parte de suporte. O Vitorino colocou aqui no chat, né? A gente vai colocar depois a documentação, né? O que criou esse agente aqui, ele criou um repositório que tem toda a configuração que a gente consegue mapear onde estão os GitHub pages, documentações, para rodar esse script numa action. Então, ele programou toda a quarta-feira, mais ou menos, roda essa action, já tem todo o script mapeado com todos os itens e já direcionado para os KS aqui desse TechSpot. Então, ele consegue ler com uma action, pegar todos os dados e mandar aqui, e atualizar os existentes que tem aqui. Aí o Vitorino mandou aqui no chat, esse repositório aí do GitHub, tem um modelinho aí. Quem criou foi o Matheus, ele está fazendo a documentação também, e a gente vai colocar também no catálogo lá, aqui do AI First, que o Túlio mandou. E esse AI First, ele tem a seção suporte, então, que são as ferramentas de suporte para trabalhar com esse TechSpot AI. Valeu. Exato.
Acho que é só isso aí. Ó, pessoal, a ideia aqui da agenda de hoje foi apresentar as soluções que nós temos do pilar de qualidade. Então, fique à vontade para experimentar as soluções. A gente ainda não deu start oficial na etapa de experimentação, mas a ideia é que, uma vez com os agentes apresentados, é que vocês passem a experimentá-los, nos deem feedback, chamem a gente aqui para tirar dúvida, para uma eventual evolução do agente, uma adaptação, ajuste. A gente tem todo o time aqui de specs aqui do lado da ZUP para apoiá-los com esses agentes, tá? Então, que a gente fica aberto aqui para apoiá-los também. Massa demais. Parabéns, galera, pela apresentação. Maravilha. Então é isso, pessoal. Amanhã, aí só também se atentando ao calendário.